Vamos a mais uma pauta falando agora sobre Portugal e os desdobramentos da eleição deste último fim de semana, quando a direita avançou e a esquerda encolheu. E a principal pauta da imprensa portuguesa sobre o assunto neste momento é, veja você, um dos partidos que cresceu nas eleições, numa das suas primeiras atitudes, anunciou que vai apresentar uma proposta de revisão constitucional, ou seja, aquilo que no Brasil nós conhecemos como emenda constitucional. Este anúncio aconteceu à porta da reunião, da audiência com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos, então, têm lá suas audições com o presidente, que é um constitucionalista. O que indica que a intenção é realmente séria. E com esse anúncio de um dos partidos, os demais grupos políticos também começaram a se agitar aí para propor mudanças na Constituição. E agora, em poucos dias, já é praticamente um consenso. Constituição portuguesa vai mudar. Veja que Portugal não tem uma tradição de aprovar tantas emendas à Constituição. Em regra, há um prazo de espera de 5 anos, tá? Entre uma revisão e outra. Então, veja que ela tem 49 anos, tá quase no seu aniversário de 50 anos, e ela passou por apenas 7 emendas, ou seja, revisões. Então, a última foi em 2005, enquanto o Brasil, com uma Constituição de 36 anos, nós temos 135 emendas, hein? 135 vezes a Constituição do Brasil foi alterada. O ponto central é que, pela primeira vez no cenário político português, primeira vez na história, o parlamento pode fazer uma revisão constitucional sem o voto do Partido Socialista. Ou seja, pode ser uma revisão feita exclusivamente pelos partidos da direita. O artigo 286 da Constituição exige uma maioria de 2/3 dos deputados para se alterar a Constituição, e os grupos à direita agora têm estes 2/3. Tá? A Aliança Democrática já manifestou, após a fala do Iniciativa Liberal, que preferia que não fosse lançada agora uma revisão constitucional. Esta não seria uma prioridade do momento, mas agora que a Iniciativa Liberal anunciou que vai abrir o processo de mudança da lei fundamental portuguesa, a coligação PSD-CDS, Aliança Democrática, vai ter que se posicionar. E a Aliança Democrática, que seria uma direita mais ao centro, vamos assim dizer, a questão é que o grupo que teve mais votos, a Aliança Democrática, num primeiro momento se recusou a uma negociação mais direta com a direita, com o Chega especificamente, mas também não disse que vai ficar condicionado a uma concordância do PS. Então as coisas estão um pouco indefinidas ainda, né? A Aliança Democrática um pouco aí em cima do muro neste momento, mas o fato concreto é que se a direita quiser alterar a Constituição, ela pode fazer isso. E a esquerda não precisa ter uma participação nisso e não vai poder fazer muito objetivamente. Claro que o jogo político é muito mais complexo, não se trata apenas de atropelar pura e simplesmente o peso do Partido Socialista e da esquerda em geral, mas ao que tudo indica, essa deve ser uma pauta importante da política portuguesa neste ano, porque, como vocês sabem, a Constituição é a base de toda a lei de um país, e é na Constituição que os deputados se espelham e se inspiram para fazer os diplomas, as leis, né? E os juízes se inspiram também nela para julgar, para interpretar a lei. Então, toda a legislação portuguesa, da imigração, passando pela nacionalidade, pelo combate ao crime, pelo direito civil, enfim, absolutamente tudo pode estar em jogo com esta revisão que vem por aí. Então, em outras palavras, o parâmetro de todas as regras portuguesas em vigor
pode mudar, e isto, claro, tem gerado uma certa ansiedade e alguma apreensão a muitos. Vamos então entender este caso, porque, como você viu, é algo muito importante. Essa pauta foi sugerida por o Chega Chegou Chegando. Obrigado a você que sugeriu esta notícia e a você que assiste os vídeos aqui do canal. Você já sabe, através do nosso formulário de sugestão de pautas, você pode também participar sugerindo uma pauta, uma notícia. Então acesse o link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Deixe lá o link de uma notícia que você quer ver comentada. E como você também muito bem sabe, a gratidão é um pressuposto da prosperidade, uma das formas mais simples de você expressar aí a sua gratidão e alcançar também a prosperidade. Então é simplesmente deixar o seu like agora no vídeo, faça isso, deixe o seu like. E se você quer se manter atualizado, inscreva-se também no canal. Antes de mais, eu quero dizer a vocês que lá no canal do IBDESC, aqui no YouTube, foi liberada uma aula do curso de Direito Constitucional do IBDESC. O vídeo está lá já há algum tempo. Ele é apresentado aí pelo Renato Morad Rodrigues, grande Renatão, com uma grande aula aqui para vocês. E esse vídeo resume os princípios da Constituição Portuguesa. Se você quer ir mais fundo no tema, recomendo que você assista. E se você quer ir ainda mais fundo, temos um curso lá na plataforma do IBDESC, bastante completo e que vale a pena também para você que é um profissional do direito ou um pesquisador. Retomando a pauta, então, o que temos é algo curioso. Note que durante as eleições, os debates, não foi dito de uma forma muito ostensiva pelos grupos em disputa que se pretendia alterar a Constituição portuguesa. Então, embora isso constasse lá dos programas de governo, a verdade é que não foi um tema central dos debates, então é algo que pegou a população em geral de surpresa, né? Um país que tem apenas 7 mudanças em quase 50 anos na sua Constituição, isso é algo que tem chateado, que tem preocupado alguns portugueses, ou seja, se o primeiro ato de alguns grupos seria trabalhar para mudar a Constituição, porque isso não ficou claro nos debates, no processo eleitoral, na oralidade, né? É uma questão que vem sendo levantada em muitos fóruns e debates online. Mas, partindo então de uma visão mais pragmática, vamos olhar o que diz o programa do governo, o programa de governo dos partidos que iniciaram essa conversa de revisão, no que diz respeito à Constituição e à sua revisão. E vamos lembrar também o que esses grupos, lá nas origens, já propuseram à Assembleia quando se falou em revisão constitucional. Então, eu separei aqui para nossa leitura o programa do Chega. Ele tem um capítulo inteiro chamado Uma Constituição e um Sistema Político que Responda aos Desafios Atuais. São 4 páginas falando sobre o que o partido pensa sobre isso. Óbvio que eu não vou ler aqui para vocês não fugirem do vídeo, tá? Mas a seguir eles pontuam as propostas e vejam, são 21 pontos. É muita coisa para uma Constituição. Exatamente 21 pontos que eu vou pincelar aqui alguns para vocês, tá? Temos temos uma menção ao voto obrigatório, valorização do papel da família na educação, uma complementariedade entre o serviço público, privado e social na educação, no ensino e na saúde. Volta aqui a questão da prisão perpétua e da castração química como uma sanção admissível. Traz aqui também o programa uma redução da politização da justiça e dos órgãos de fiscalização, algumas medidas de racionalização do Estado, então uma proposta aqui de corte do número de deputados e ministérios, fim de pensões vitalícias, né, e isenções fiscais aos partidos. Fala-se também de uma ampliação da participação popular, então o voto obrigatório e os referendos vinculativos sobre qualquer matéria. Então, o Chega quer aumentar os referendos, o poder dos referendos. Fala-se ainda em conferir dignidade constitucional aos animais, né?
E a redução do número de deputados seria algo entre 100 e 180, dizendo aqui então que isto promoveria uma maior eficiência representativa e racionalização da despesa pública. É, eu já comentei aqui sobre as isenções fiscais, né? Isenções fiscais que beneficiam certos partidos, ou seja, há aqui uma série de medidas a uma redução do Estado, o famoso enxugar a máquina pública, e alguns pontos relacionados à execução penal chamam a atenção também. Isso é o que está aqui na proposta de governo do Chega, que também faz o aceno aí ao pessoal lá do direito dos animais, a proteção animal, né? Veja, conferir dignidade constitucional aos animais. Pois bem, recém-alçada aqui a segunda força da política portuguesa, o Chega traz estas propostas. Já o Iniciativa Liberal ele tem um programa mais extenso, é muita coisa aqui. Eu selecionei para o nosso estudo esse trecho que diz a revisão constitucional que o Iniciativa Liberal quer propor tem três pilares: reforço das liberdades políticas e sociais, a melhoria da arquitetura do regime, dos órgãos de soberania, das instituições democráticas e escrutínio do seu poder, e terceiro, uma visão reformista e sustentável para a economia e para a sociedade. Isso é algo meio genérico, vamos concordar que isso é um pouco concreto, mas como o próprio nome diz, é um partido voltado ao liberalismo econômico. Então, já se pode ter uma noção do que o Iniciativa Liberal busca e o que tem se manifestado, né, o que tem manifestado o IL na imprensa portuguesa quanto a uma nova proposta de revisão. Então, fala-se aqui em incluir o direito da propriedade privada como direito pessoal protegido. Fala-se aqui no recurso de amparo ao Tribunal Constitucional, que seria um novo mecanismo de controle de constitucionalidade. Fala-se também da reforma do sistema eleitoral, com a criação de um círculo eleitoral de compensação para uma maior proporcionalidade. Fiscalização e transparência também se busca aqui no programa a chamada regulamentação, alguma coisa relacionada aí ao lobby político e a aplicação aí de algumas questões a membros do governo nesse trabalho de lobby, né? Um reforço aqui também é dizendo que pretende se ampliar a fiscalização popular, uma participação popular mais, eu diria, mais incisiva, né? Alguns mecanismos de participação popular nos atos da administração e também corte de privilégios aos partidos, fim dos benefícios fiscais a partidos e outras coisas que vão neste sentido. O programa do Iniciativa Liberal é um problema, né? Ele traz várias propostas que podem implicar uma revisão constitucional e que estão espalhadas pelo programa. Então não dá para saber até que ponto certas menções do programa vão refletir de fato uma proposta de revisão. É o caso aqui do item 2 que fala então do respeito absoluto pela liberdade de expressão, privacidade na era digital, uso excessivo da videovigilância e outros temas. Então seria preciso vasculhar melhor aqui o programa para ter uma noção completa. Mas o que estes partidos já apresentaram no passado, como foi o histórico do Iniciativa Liberal e do Chega na revisão constitucional interrompida lá em 2023, né? Naquela época, naquela legislatura, se iniciou um processo de revisão, mas ele foi interrompido em novembro de 2023 após a dissolução do parlamento e convocação de eleições antecipadas. Então, voltando na história, com relação ao Chega, há um documento de 68 páginas daquela época que traz aqui, em resumo, novamente, prisão perpétua e castração química para os crimes graves, aqueles que você conhece. Salário mínimo setorial e municipal foi mencionado por aqui também. Um protagonismo da família e um ensino livre de ideologias. Mais uma vez, a questão do referendo vinculativo sobre temas constitucionais, ampliação dos referendos. Um sistema fiscal proporcional, também se propôs aqui uma desoneração
de bens essenciais, né? Desoneração no aspecto fiscal, redução, a desoneração de bens essenciais, e tocava aqui também na questão das nomeações pelo presidente da República, o PGR, o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, algumas mudanças neste aspecto político. Ponto delicado apresentado pelo Chega aqui nesta época, isto foi a revogação do artigo que traz os limites materiais de revisão, as chamadas cláusulas pétreas, tá? Então, havia uma proposta de revogação dos limites materiais da revisão constitucional, as tais cláusulas pétreas, e o Chega tentava então acabar com isso. Talvez este tenha sido o ponto mais delicado da apresentação de tópicos aqui de revisão pelo Chega. Uma Constituição, você sabe, uma Constituição sem cláusulas pétreas, há poucos anos foi formalizada. Já o Iniciativa Liberal, o que pretendia o PL, primeiro ele pretendia revisar o preâmbulo da Constituição, eliminando ali a expressão abrir caminho para uma sociedade socialista e trocaria isso, fazia constar então um conceito de democracia liberal. Preâmbulo, você sabe o valor que tem. Na saúde, buscava garantir pela Constituição um sistema de saúde universal e geral, que incluísse aqui o setor público, privado e social com uma liberdade maior de escolha. Na educação, o reforço do papel das famílias, na habitação, uma ênfase, um estímulo à construção privada. E na parte penal, na execução penal, uma proibição de extradição nos casos de risco sério de vida, tortura, tratamento degradante, etc. Algo que até nem sei se era tão necessário por conta da praxis internacional nesta matéria de extradição. E propunha lá o IL também a remover a menção da Constituição a pequenas e médias empresas, criando aí uma linguagem mais neutra, e propunha-se também uma independência do poder político em relação a interesses econômicos privados. Então, propostas aí do Iniciativa Liberal mais voltadas a esta questão da menor intervenção do Estado em geral também, uma redução do Estado, uma reforma liberal. Então, como eu disse sobre a proposta anterior do Chega, é bom destacar que Portugal tem suas cláusulas pétreas, né? Então, uma revisão constitucional não pode alterar certos temas. É bom destacar isso. Não é tudo. Não é tudo que pode ser alterado. E estas regras estão lá no artigo 288 da Constituição Portuguesa, ou seja, nós temos ali 14 alíneas que tornam imutáveis várias matérias da Constituição. Isto inclui aqui os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a linha D. Eu acredito mesmo que esse artigo não deve ser revogado, mas uma alteração nestas alíneas pode surgir. Então, quem tem um interesse maior por questões estrangeiras, migração, nacionalidade portuguesa, não há, em princípio, algo que possa afetar muito diretamente estas matérias, segundo o que eles indicam que vão alterar. Mas, como você sabe, tudo ainda é muito incerto e, repetindo, a Constituição é a base de toda a legislação. E por vezes uma legislação aqui, uma mudança sutil, subliminar na Constituição, pode gerar aí um efeito borboleta normativo, né? Desencadear aí uma série de alterações na legislação ordinária, legislação infraconstitucional. Então, em resumo, o que está em jogo aqui não são apenas mudanças em artigos da Constituição. A verdade é que se discute a forma como Portugal quer viver em sociedade nos próximos anos e como a política portuguesa também vai se desenhar nesse embate direita e esquerda. São ideias que vão desde dar mais espaço à iniciativa privada até penas mais duras para certos crimes, mas está claro que o debate vai ser quente. E agora é esperar então para ver se há uma vontade real de diálogo ou é apenas barulho político, porque o que eu tenho estranhado aqui é a postura da Aliança Democrática, de não querer se misturar com o Chega de modo algum. A Aliança Democrática, na política migratória, só para dar um exemplo, tem adotado algumas
posições até mais radicais que a do Chega, com aí as expulsões de imigrantes, as pressas também, né? O fim abrupto da manifestação de interesse, a tragédia da AIMA. Então, vamos ficar de olho, porque nesse momento todos estão naquela fase de bancar o irredutível, o inegociável, o negociador, mas a verdade é que política você sabe como é. Já já todos vão ter que conversar e conversar muito, e isto ainda vai longe. Então, entender o que está em causa é o primeiro passo para não ficar fora aí dos trilhos da história. Fique atento, então, fique atento por aqui, porque certamente novidades virão e virão em breve.